do STF com repercussão geral. Tema 1. É constitucional a parte do artigo 7º, inciso 1, da Lei 10.865 de 2004, que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Tema 2. Normas relativas à prescrição e decadência em matéria tributária são reservadas à lei complementar. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212. Tema 3. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Tema 4. É inconstitucional o artigo 4º da segunda parte da Lei Complementar 118 de 2005, de modo que, para os tributos sujeitos à homologação, o novo prazo de 5 anos para repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Tema 5. 1. Ao editar a Lei 8.880 de 94, a União legislou sobre sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no artigo 22, inciso 6, da Constituição de 88. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda cruzeiro-real em URV, no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei 8.880 de 94, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. 2. O término da incorporação na remuneração do servidor do percentual devido em razão de ilegalidade na conversão de cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Tema 8. A contribuição social sobre lucro líquido incide sobre o lucro decorrente das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 33 de 2001, não o alcança. Tema 13. É inconstitucional o artigo 13 da Lei 8.660 de 93, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente com seus bens pessoais por débitos junto à Seguridade Social. Tema 15. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Tema 16. A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Tema 17. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem oponente. Tema 18. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Tema 19. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Tema 20. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional número 20 de 98. Tema 21. É constitucional a fixação de alíquota progressiva para o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Tema 22. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Tema 24. O artigo 37, inciso 14, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, é autoaplicável. Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente a forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Tema 25. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Tema 26. O inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 51 de 85 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Tema 27. É inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742 de 93, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição. Tema 29. Leis que tratam de casos de vedação a nepotismo não são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Tema 30. O direito individual às férias é adquirido após o período de 12 meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional, independente do exercício desse direito. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Tema 31. É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, sanção política, tal qual ocorre com a exigência pela administração tributária de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários. A Lei Complementar. Tema 32. A Lei Complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no artigo 195, parágrafo 7º da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Tema 33. Os requisitos de relevância e urgência previstos no artigo 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2170 de 2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Tema 34. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS, dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. Tema 36. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, não abrangida a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento das verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo. Tema 40. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Tema 41. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A Lei Complementar 203 de 2001, do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração dos servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Tema 42. A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. Tema 43. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o poder público e seus servidores, submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional número 1 de 1959 e 69. Tema 44. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Tema 45. A execução provisória de obrigação de fazer em face da fazenda pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. Tema 46. É constitucional a cobrança dos encargos instituídos pela Lei 10.438 de 2002, os quais não possuem natureza tributária, mas de tarifa ou preço público. Tema 47. A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado
ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. Tema 48. A Constituição da República não oferece guarida à possibilidade de o governador do Distrito Federal criar cargos e reestruturar órgãos públicos por meio de simples decreto. Tema 49. O direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de imposto sobre produtos industrializados, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma. Tema 50. O artigo 118, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que prevê que o resultado do julgamento de agravo interposto perante aquela Corte será certificado nos autos pela Secretaria do Tribunal Pleno, não pode implicar a ausência de lavratura do acórdão, sob pena de afronta às garantias constitucionais da motivação e da publicidade dos pronunciamentos judiciais. Tema 41. A Emenda Constitucional número 42 de 2003 não introduziu aumento de alíquota para cobrança de CPMF e, portanto, não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Tema 52. A imunidade tributária prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal é restrita às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação. Não contempla, assim, a CPMF, cuja hipótese de incidência, movimentações financeiras, não se confunde com receitas. Tema 53. É compatível com a Constituição Federal a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de alterar as alíquotas do imposto de exportação. Tema 54. A gratificação de desempenho de atividade de ciência e tecnologia, GDACT, instituída pela Medida Provisória 2048 de 2000, apesar de originalmente concebida como gratificação pro labore faciendo, teve caráter geral e foi estendida aos inativos até a sua regulamentação pelo Decreto 3.762 de 2001, quando passou a constituir gratificação paga em razão do efetivo exercício de cargo. É constitucional o artigo 60-A, acrescentado pela Lei 10.769 de 2003, a MP 2229-43 de 2001, dado que não implicou redução indevida, visto que após o Decreto 3.762 de 2001, deixou de existir o direito dos inativos à percepção da GDACT, nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade. Tema 55. Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.
não há óbice constitucional à prestação pelos Estados de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses planos seja facultativa. Tema 56. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial, TARE, firmado entre o poder público e o contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. Tema 57. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. Tema 58. É vedado o fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, com o objetivo de efetuar o pagamento das custas processuais por meio de requisição de pequeno valor. Tema 59. A Lei nº 11.464 de 2007, que majorou o tempo necessário para a progressão no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime hediondo ou equiparado cometido em momento anterior à respectiva vigência. Tema 61. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Tema 63. O crédito prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial, instituído pelo artigo 1º do Decreto-Lei 491 de 69, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, ante a ausência de sua confirmação por lei no prazo de 2 anos. Após a publicação da Constituição de 1988, conforme definido no parágrafo 1º do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Tema 64. Não ofende o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não equivalentes à situação das empresas privadas com relação à das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram a atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social. Tema 66. A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Tema 67. A gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, a GDA-SST, deve ser estendida aos inativos nas mesmas condições em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no valor de 60 pontos, a partir do advento da medida provisória 198 de 2004, convertida na Lei 10.971 de 2004, que alterou a sua base de cálculo. Isso porque,
embora de natureza pro labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho transmudou a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos. Tema 69. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Tema 70. Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens de novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico. Tema 72. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre salário maternidade. Tema 74. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes às agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista. Tema 75. É constitucional a proibição de deduzir-se o valor da contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, do montante apurado como lucro real, que constitui a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Tema 76. Não ofende o ato jurídico perfeito e a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20 de 98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41 de 2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Tema 77. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099 de 95. Tema 80. Surge inconstitucional, sob o ângulo do caráter seletivo, em função da essencialidade do produto e do tratamento isonômico, o artigo 2º da Lei 8.393 de 91, a revelar a alíquota máxima de imposto sobre produtos industrializados, IPI, de 18%, assegurada a isenção quanto aos contribuintes situados na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, e autorização para redução de até 50% da alíquota, presentes contribuintes situados nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Tema 82. A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação em juízo de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável a autorização expressa, ainda que deliberada em Assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal. As balizas subjetivas
do título judicial formalizado em ação proposta por associação são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada à execução aos associados apontados na inicial. Tema 84. É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, o parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei 7.798, de 89, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, em descompasso com a disciplina da matéria do artigo 47, inciso 2, a linha A, do Código Tributário Nacional. Tema 87. As vendas inadimplidas não podem ser excluídas de base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica. Tema 88. Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência, Constituição Federal, artigo 201, caput, o artigo 29 do parágrafo 5º da Lei 8.213 de 91 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas à aposentadoria por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o artigo 36, parágrafo 7º do Decreto 3.048 de 99, mesmo após a Lei número 9.876 de 99. Tema 89. Segundo decorre do artigo 201, inciso 4 da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para concessão de auxílio-reclusão, e não a de seus dependentes. Tema 90. Compete ao juízo comum falimentar, processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. Tema 91. O prazo nonagesimal previsto no artigo 150, inciso 3c da Constituição Federal somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não nas situações como prevista na Lei Paulista 11.813, de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente. Tema 92. Não viola o artigo 167 da Constituição Federal, lei estadual que, ao prever o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, impõe ao chefe do Executivo a divulgação da aplicação dos recursos provenientes desse aumento. Tema 93. Viola a cláusula de reserva de plenário, previsto na Constituição Federal em seu artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Tema 94.
É constitucional a Emenda Constitucional número 29 de 2000, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquotas progressivas para IPTU de acordo com o valor do imóvel. Tema 95. É constitucional a majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, instituída no artigo 8º da Lei 9.718 de 98. Tema 96. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a da requisição do precatório. Tema 98. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional número 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Tema 101. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Tema 102. É constitucional o artigo 1º, inciso 4, da Lei 8.033 de 90, uma vez que a incidência de IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de títulos e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas bonificações, encontra respaldo no artigo 153, inciso 5, da Constituição Federal, sem ofender os princípios tributários da anterioridade e da irretroatividade, nem demandar a reserva de lei complementar. Tema 107. A Emenda Constitucional 10 de 96, especialmente quanto ao inciso 3 do artigo 72 do ADCT, é um novo texto e veicula nova norma, não sendo mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão 1 de 94, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto majorou a alíquota da contribuição sobre lucro líquido para as pessoas jurídicas referidas no parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Tema 109. Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. Tema 110. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, prevista no artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718 de 98. Tema 112. É harmônica com a normatividade constitucional a previsão no artigo 86 do ADCT, na dicção da Emenda Constitucional 32 de 2002, de um regime de transição para tratar dos precatórios reputados de pequeno valor, já expedidos antes de sua promulgação. Tema 113.
O artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688 de 41, não foi recepcionado pela Constituição de 1988 por violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Tema 114. Surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena, o inciso 1 do artigo 61 do Código Penal, no que prevê como agravante a reincidência. Tema 115. Não foi fixada tese de repercussão geral, visto que a decisão de mérito do recurso extraordinário 580.264 vale apenas para o caso concreto em razão de suas peculiaridades. Tema 116. É inconstitucional o artigo 29C da Lei 8.036 de 90, introduzido pelo artigo 9 da Medida Provisória 2174-41 de 2001, que veda a condenação em honorários advocatícios nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figuram os respectivos representantes ou substitutos processuais. Tema 117. É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e da base de cálculo negativa da contribuição sobre lucro líquido. Tema 121. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do artigo 10 da Lei 6.880 de 1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição de 88. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. Tema 123. Nas condições da Lei 9.656 de 98, à luz do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Tema 125. É constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, sobre as operações de arrendamento mercantil, leasing financeiro. Tema 128. Cabe ao respectivo Tribunal Regional Federal dirimir conflitos de competência entre Juizado Especial e o Juízo Federal de Primeira Instância que pertençam a uma mesma seção judiciária. Tema 129. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Tema 130.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tema 131. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. Tema 132. O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o artigo 33 desse ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas, em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. Tema 135. Aplica-se ao parágrafo 1º do artigo 511 do Código de Processo Civil, para dispensa de porte de remessa e retorno, ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS. Tema 136. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo, à época da formalização do acordo rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Tema 137. É compatível com a Constituição da República de 1988 a aplicação para 30 dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública. Tema 138. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Tema 139. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41 de 2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas no artigo 2º e 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Tema 141. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Tema 142. Os artigos 7º, inciso 4 e 39, parágrafo 3º, com redação dada pela Emenda Constitucional 1998 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Tema 145. O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado.
no limite do seu interesse local, e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, conforme artigo 24, inciso 6, cumulado com o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Tema 146. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza dos logradouros e bens públicos ofende o artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.